Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Peço a você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê o seu joinha e comente aí nos comentários para ajudar o canal, ok? O vídeo de hoje vamos falar sobre que nós não devemos, os católicos não devem se apegar somente e viver somente os preceitos e tradições. Para que fique bem claro, o bom católico deve sempre ir à missa, receber os sacramentos, ou seja, fazer a primeira comunhão, primeiramente se batizar, fazer a primeira comunhão, crisma, receber os sacramentos, toda vez que for receber a Eucaristia, estar sem o pecado mortal, sempre se confessar, cumprir tudo que a Santa Igreja pede. Tá? Em primeiro lugar, o bom católico faz isso. Tá? Vai à missa, pelo menos nos domingos, se confessa, comunga, né? Se casa, o sacramento do matrimônio. Tá? Os sacramentos seguem o ser humano, a pessoa, o fiel católico, desde o começo de sua vida até o fim da sua vida. Tá? Tem um sacramento para cada situação da vida do fiel. Tá? Desde o batismo até a unção dos enfermos. Tá? Mas o que eu vou falar para vocês aqui é algo muito importante, que tem se perdido entre muitos católicos. Muitos católicos se apegam somente aos preceitos, tradições, e esquecem muitas vezes do próximo. E esquece do amor, da caridade, do perdão, faltam com a caridade. E muitas vezes, confundem, quando a gente fala de amor, você já está falando, está igual a teologia da libertação. Não, Jesus fala de amor. O amor ao próximo, o amor a Deus, tá? Na teologia da libertação é uma coisa totalmente diferente, é outra situação. Mas o verdadeiro cristão, ele ama, ele perdoa, ele pratica a caridade, a justiça, tá? Eu vou ler aqui para vocês uma passagem bíblica, tá? No Santo Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 23, para vocês acompanharem aqui o que significa só seguir preceitos e não seguir Jesus por completo, tá? Como eu disse, o dever do bom católico é fazer tudo o que eu falei no começo. Ir à missa e assim por diante, ok? Não estou falando para eu não fazer isso, mas é necessário fazer isso que Jesus nos pede aqui nesta passagem, tá? Bom, Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo do 1 ao 23. Os fariseus e alguns dos escribas, vindos de Jerusalém, tinham se reunido em torno dele e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, e quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhes: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse: Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai e mãe seja morto. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer coisa que a minha parte te pudesse ser útil, é corban, isto é, oferta, e já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai e de sua mãe.
anulando a palavra de Deus por vossa tradição, que vos transmitistes, e fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Tendo chamado de novo a turba, dizia-lhes: ouvir-me todos entenderei. Nada há fora do homem que, entrando nele, possa manchar, mas o que sai do homem, isso é o que mancha o homem. O bom entendedor meia palavra basta. Quando deixou o povo e entrou na casa, os seus discípulos perguntaram-lhes acerca da parábola. Respondeu-lhe: sois também vós assim ignorantes? Não compreendeis que tudo o que de fora entra do homem não pode tornar impuro? Porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre e dali segue sua lei natural. Assim ele declara puros todos os alimentos. E acrescentava: ora, o que sai do homem, isso é o que mancha o homem, porque do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidades, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Os judeus, na época de Cristo, além dos 10 mandamentos, eles seguiam mais de 600 preceitos, ou seja, mais de 600 mandamentos que não foram feitos por Deus, tá? Que foi baseado nos 10 mandamentos e foram inventando coisas a mais e colocando fardos pesados nas pessoas. Esse Cristo muitas vezes critica os religiosos da época, critica os fariseus, e muitas vezes nós hoje somos fariseus. Nós queremos empurrar muitas coisas nas pessoas e muitas vezes nós não cumprimos nem o mínimo e quer que os outros cumpram coisas absurdas, tá? Muitas pessoas hoje se dizem tradicionalistas, seguem uma tradição, mas muitos faltam com a caridade, com o amor ao próximo. Jesus, em outra ocasião, faleis que eu lhe dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus e amar ao próximo. Isso não retira, isso não anula a lei, mas para pôr a lei em prática. Se você não tiver amor, como diz São Paulo, nada, não adianta nada. Se você não tiver amor, caridade, nada adianta. Muitas vezes vemos, infelizmente acontece, muitas pessoas vão à missa todos os dias, até missas tridentinas, rezam rosário, mas faltam com a caridade, tratam o outro. O outro está indo numa missa do Bergoglio, esse aí já está no inferno. Muitas pessoas pensam assim, não diga que não. Muitas pessoas caçoam de mim, participavam de grupos meus do WhatsApp e depois falava mal de mim em outros grupos, dos seus tradicionais. Os tradicionalistas me criticando outras pessoas. Isso é a caridade? Cadê a caridade? É apenas seguindo um clube, um grupinho. Apenas um grupinho. Infantis e se acham intelectuais. Isso nós vivemos hoje na nossa igreja. Pessoas infantis, pessoas que não entendem, excluem os outros, acham que os outros estão no inferno, faz a mesma coisa que muitos protestantes fazem. Protestante, não são todos, mas alguns, se não faz parte da minha igreja, você está condenado. Você tem que deixar onde você está para você ir na igreja que eu vou, ir no que eu acredito, a minha tradição. E Cristo nos fala e faz um alerta muito forte para nós. Nós não devemos colocar os preceitos humanos muitas vezes. Não estou falando dos sacramentos, tá? Estou falando de muitas coisas que as pessoas colocam acima de Deus. Muitas pessoas agem como se fosse Deus, condenando já as pessoas, condenando. Você faz parte da renovação carismática, você não presta,
você faz parte disso, você não presta, você vai na missa nova, você não presta. Quem é você para falar isso? Eu jamais vou condenar ninguém por ir na missa tridentina, por ir na missa nova, nova, entre aspas, tá? Não vou condenar ninguém por ir na missa da renovação carismática, e até mesmo não condeno as pessoas que são sede vacantistas, as pessoas que não acreditam no Papa, mas é nosso dever alertar as pessoas que muitas dessas pessoas faltam com a caridade. Não são todas, tá? Eu não vou generalizar, não estou generalizando, assim como muitos deles generalizam. Tem muitas pessoas boas, que só falta uma informação, porque se deixam levar por canais católicos, né? Canais aí que se dizem católicos e está desvirtuando as pessoas. Então, isso que Jesus fala é muito sério, que valia naquele tempo e vale nos dias de hoje. Então vamos pôr a mão na nossa consciência, seguir a nossa tradição, sermos católicos, irmos à missa, seguirmos os sacramentos, receber os sacramentos, sermos dignos de receber os sacramentos, rezar, mas a igreja é como se fosse também uma escola. Você vai lá, aprende e põe em prática lá fora. É muito fácil você ser um cordeirinho dentro da igreja e fora você é um demônio. Muitas pessoas são assim. Fora da igreja são demônios, dentro da igreja são santinhos. De nada vale rezar, passar o dia rezando e ser uma pessoa de coração duro, uma pessoa que não tem caridade. Isso é a verdade. Muitas pessoas não vão gostar do que eu estou falando aqui. Mas essa é a realidade. Faltam com a caridade. Então, Jesus não tinha paciência nenhuma com os fariseus. Não tinha. Ele tinha paciência com as pessoas humildes, as pessoas que não tinham conhecimento. E essas pessoas, muitas pessoas que têm o conhecimento, não têm paciência para aquelas pessoas que não têm o conhecimento. E tratam pessoas como idiotas, como burras, como isso, como aquilo. Isso não é ser cristão. Você está fazendo parte de um grupinho, um clubinho. O clube do Bolinha ou da Luluzinha. Mas não está fazendo parte de Jesus. Essa é a realidade. Se não gostou, saia do canal, vá para outro, porque aqui não é o seu lugar. Tá? Se você não gosta de mim, mude de canal. É só isso. Então é isso, meus irmãos. A palavra de Deus é clara. Tenhamos caridade. Seguirmos a nossa tradição, seguirmos a nossa fé, mas nunca faltar com a caridade, com amor ao próximo, coisa que está faltando hoje no nosso meio. Então, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.